Fala, estudantes! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Alaur e nesse vídeo eu vou contar mais sobre minha rotina durante o ano da minha aprovação em medicina pelo Enem. A minha rotina começava logo pela manhã. Eu acordava cerca de 6 horas da manhã, tomava meu banho, tomava meu café e por volta das 7 horas eu começava o meu estudo para o Enem. Então a minha primeira bateria de estudos começava por volta das 7 horas. Eu estudava das 7 horas até meio-dia e meio, que era a hora que eu parava para mim almoçar. Então, das 7 horas até meio-dia e meio era a minha primeira bateria de estudos. E, claro, tinha as pausas durante esse intervalo, né? Para ir no banheiro, comer alguma coisinha, dar uma refrescada na mente, né? Dar uma descansada também nos olhos, né? Então, tinha sim aquelas pequenas pausas durante esse intervalo. Então, meio-dia e meio eu parava para mim almoçar. Então, eu almoçava, dava aquela descansada e 2 horas da tarde eu começava o meu estudo, a minha segunda bateria de estudo. Eu começava a minha segunda bateria de estudo às 2 horas e parava somente 8 horas da noite. Claro que também durante esse intervalo das 2 às 8 horas da noite eu fazia as pequenas pausas, né, para ir no banheiro, comer alguma coisa, dar uma descansada, né, na mente. Mas eram pausas curtas, somente para dar aquela refrescada na mente. Então, o meu dia era dividido assim: das 7 da manhã às meio-dia e meio, eu fazia a primeira bateria de estudo e das 2 da tarde até as 8 da noite eu fazia a minha segunda bateria de estudo para o Enem. Essa minha rotina era de segunda a sexta. A rotina do sábado era um pouco diferente. Durante a semana, de segunda a sexta, eu reservava para mim ver a teoria das matérias, ou seja, assistindo videoaulas, lendo alguns resumos, fazendo bastante questões. Então, de segunda a sexta, o meu estudo era as teorias das matérias. A minha rotina de sábado era um pouco diferente. Eu acordava ali por volta do mesmo horário de sempre no sábado e costumava revisar muitos conteúdos, revisava o meu caderno de lacunas e simulados. E na parte da tarde, por volta das 2 horas, eu costumava fazer o meu simulado. Na verdade, não acostumava, o meu simulado de sábado era sagrado. Eu fazia todo sábado um simulado, seja simulado inédito ou prova antiga. Sábado era o dia de fazer simulado. Então no sábado, depois que eu fazia o meu simulado, que do primeiro dia eram 5 horas e meia de prova e no segundo dia 5 horas de prova, geralmente eu terminava ali por volta das 7h30, 7 horas. Eu costumava apenas corrigir, saber a quantidade de questões que eu acertei naquele simulado. Eu não fazia análise profunda dos erros do simulado. Eu deixava para mim fazer durante a semana. Porque no sábado eu já estava bem cansado pela semana desgastante. E assim, eu já tinha feito simulado, já tinha estudado na parte da manhã. Então, e já estava tarde, né? Ali por volta das 7, 7h30 já era tarde, né? Então, eu destinava essa parte da noite para mim sair com os amigos, curtir a família, ficar tranquilo. E no domingo, geralmente no domingo eu não fazia nada. No domingo eu reservava para descansar. Isso de fevereiro até agosto. De fevereiro a agosto, o meu domingo basicamente era reservado para minha família. Geralmente no domingo, quando eu acordava, eu não acordava com despertador. No domingo eu acordava por conta própria. Mas sempre eu acordava ali por volta das 8, no máximo 9 horas. Porque eu já estava acostumado a acordar mais cedo, então, e sábado eu também dormia mais tarde, por esse motivo eu acordava um pouco mais tarde também no domingo. O domingo, geralmente, eu reservava para descansar e o que? Na parte da manhã, quando eu acordava ali, eu pegava o meu caderno de rotina e montava a rotina que eu ia ter de segunda a sexta da outra semana. Eu anotava ali os conteúdos que eu precisava estudar e quais eram as matérias de cada dia que eu ia estudar. Então no domingo, basicamente, na parte da manhã, quando eu acordava, eu fazia o meu planejamento semanal da próxima semana. Eu fazia esse planejamento bem rápido, cerca de 20, 30 minutos eu já conseguia fazer todo esse meu planejamento semanal de estudos da próxima semana. E aí eu esquecia estudo e ficava tranquilo. Quando estava faltando cerca de uns 3 meses antes da prova do Enem, a minha rotina mudou. Porque basicamente a teoria das matérias eu já tinha visto tudo, por conta de eu ter estudado o terceiro ano e feito um ano de cursinho em casa também, né? Então eu já tinha uma bagagem teórica grande
Então, faltando uns 3 meses antes da prova do Enem, a minha rotina mudou totalmente. Eu já não via tanto conteúdo teórico e eu praticava muito mais questões e muito mais simulados durante a semana também. Meus simulados eram somente no sábado, durante de fevereiro a agosto era basicamente todo sábado. Já faltando ali 3 meses para a prova, ou seja, setembro, outubro e novembro, eu destinei a fazer mais questões e um volume maior de simulados durante esses meses. Então, faltando por volta de 3 meses, o meu domingo ele já não era como era antes. Por quê? Porque geralmente eu gostava de fazer um estudo mais aprofundado dos meus simulados no domingo. Então eu tirava o domingo, principalmente na parte da manhã, para mim fazer o quê? Fazer a análise profunda dos meus erros e principalmente do caderno de lacunas e simulados, que foi muito importante durante minha preparação, porque ali eu revisava os meus erros dos outros simulados, fazendo assim com que eu não errasse nos próximos simulados. E consequentemente na prova também, né? Então foi muito importante isso. Eu fazia geralmente no domingo na parte da manhã. Durante a semana também eu fazia, porém eu gostava mais do domingo na parte da manhã, porque era onde eu tinha mais tempo livre. Já na parte da tarde, no domingo, meu domingo era destinado a descanso total. Na parte da tarde do domingo eu não estudava, não mexia com nada envolvendo estudo. Faltando um mês para a prova do Enem, geralmente eu fazia um simulado, tanto inédito como as provas antigas do Enem, na parte da manhã e fazia a correção na parte da tarde. Então, faltando um mês, eu intensifiquei bastante o meu volume de simulados e meu volume de questões para que eu chegasse o mais preparado possível. Assim, eu fazia o simulado na parte da manhã, a correção aprofundada na parte da tarde. Eu fazia no outro dia a revisão dos meus erros cometidos no simulado no dia anterior. Então, basicamente, um dia simulado, correção aprofundada. No outro dia, eu fazia a revisão dos conteúdos que eu errei desse meu simulado, para que posteriores simulados eu não errasse. Então a minha rotina de estudo para o Enem, ela foi uma rotina bastante intensa e bastante cansativa. Porém, eu quis fazer foco total somente na prova do Enem, consumisse o maior nível de energia durante esse tempo e conseguisse obter a aprovação em menor tempo possível. Por isso eu intensifiquei bastante as minhas horas de estudo durante os meus dias para foco total na prova do Enem. Assim, pessoal, eu não aconselho vocês a seguir a mesma rotina que eu segui, porque o que serviu para mim pode não servir para você. Às vezes, se você tiver uma rotina muito cansativa assim, você vai chegar esgotado e não vai conseguir desempenhar o que você necessariamente desempenharia se você estivesse mais tranquilo. Então, assim, pessoal, essa foi a minha rotina. Eu sei que foi uma rotina cansativa, mas assim, graças a Deus deu certo e eu pude descansar depois do Enem, ficar mais tranquilo, né? E principalmente depois que eu obtive a minha aprovação, né? Claro. Rotina é algo muito moldável. O que serve para mim pode não servir para você e o que serve para você pode não servir para mim. Então é algo que você deve experimentar na sua rotina, fazer algumas mudanças que devem ser necessárias durante o ano. Mas um ponto muito importante que eu venho destacar é o que? Se você tiver apenas 2 horas de estudos por dia, faça daquelas 2 horas as melhores horas possíveis de estudo. Imersa bastante nos conteúdos e faça foco total no estudo durante aquele tempo. Esqueça o resto, esqueça o mundo exterior e foque totalmente. É isso que é o mais importante. Faz o melhor nas condições que você tem. O mais importante não é a quantidade de horas estudadas, mas a qualidade daquelas horas. Faça das horas de estudo sua a melhor possível. Mas é isso, pessoal. Essa foi minha rotina durante o meu ano da minha aprovação em medicina pelo Enem e espero que vocês gostaram. E dê dicas aí embaixo nos comentários de ideias de vídeos que eu posso vir a gravar e a postar para vocês. E logo mais teremos vídeos sobre métodos de estudos e muito mais. Muito obrigado, pessoal. Fui!